Em ti mesmo. É o título da lição. Em ti mesmo. Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, ele nos diz assim: Tens fé? Pergunta. Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Aqui nós vamos falar um pouquinho da fé, né? No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. A mesma confiança que você tem nas obrigações diárias para fazer, nas mais singelas, você tem de ter nas obrigações que você deve cumprir diante de Deus ou da sua consciência, nas obrigações espirituais, nas obrigações de sua própria evolução. Então, se uma pessoa não tem sequer confiança em exercer uma obrigação cotidiana, provavelmente ela não tem segurança alguma de exercer uma obrigação espiritual. Porque o que falta é confiança em si própria. E nós vamos medindo essa confiança da seguinte forma, essa autoconfiança. Nós vamos medindo a partir do momento em que nós nos observemos seguros nas coisas mais simples e, consequentemente, as fazemos com mais requinte, com mais qualidade. Vamos percebendo que esses requinte, essas qualidades, essas criatividades que nos faz fazê-las melhor, vai trazendo satisfação a nós, porque nós vamos percebendo que quando nos dedicamos, queremos, conseguimos, isso gera-nos uma energia enorme de satisfação e que atrela a nossa confiança e nós vamos nos sentindo mais firme. Mas também ocorre quando fazemos as tarefas espirituais, as tarefas que nos evoluem como ser espiritual. Existem algumas muito simples. Fazer uma oração, calar-se, pensar um pouquinho mais antes de dizer, pedir desculpas. Enfim, existem tarefas muito simples, porém não sentimos confiança. Porque às vezes falta confiança em nós, se estamos fazendo da maneira correta, se estamos certos, se o caminho que escolhemos está correto, se a direção que escolhemos está correta. Então, esta falta de autoconfiança nos trabalhos espirituais nos retira a criatividade das obrigações, o empenho em fazê-las e, consequentemente, muitas pessoas alegam não se sentirem satisfeitas, repostas, compensadas, né, por fazer o bem, mesmo nas coisas mais simples. Mas vamos lá, vou te dar um exemplo para a gente conseguir entender. É muito simples
entrar num local e dar bom dia ao porteiro de uma determinada fábrica que você está entrando na sua empresa, ao faxineiro que está ali terminando de fazer o seu serviço, ao jardineiro que está enfeitando o local da entrada. E quem é que não sabe dar um bom dia, uma boa tarde? Qualquer um sabe. Mas algumas pessoas não se sentem envergonhadas, intimidadas. E não. Outras não se sentem bem em dar o bom dia, alegando que já fez isso várias vezes e não teve resposta, nem todos respondem, e ela não gosta desse tipo de coisa. No entanto, há outras que, além de dar o bom dia, de fazer o cumprimento, ainda faz uma certa observação no trabalho da pessoa, dando um elogio, um pequeno elogio. É uma criatividade, porque o cumprimento é simplesmente bom dia. Mas alguém pode, por sentir-se satisfeito ao cumprimentar as pessoas, percebe aquela energia, aquela onda que vai, a pessoa que recebe o cumprimento sorri, uns respondem, outros não, uns respondem com olhar e um sorriso, outros com olhar, sorriso, palavras, outros nem sequer olham, mas a onda volta, porque mentalmente a pessoa que recebeu o cumprimento pensa, puxa, me cumprimentou. Mas às vezes também é uma pessoa que se sente intimidada de responder. Então não responde, mas agradece mentalmente. Então a onda retorna a quem cumprimentou e alimenta, abastece quem assim fez. Uma coisa muito simples. E então ela já passa a ter criatividade nessas ações, porque como ela se sente satisfeita, percebe a recompensa da onda dela que vai e retorna como onda de agradecimento. Obrigado por ter me visto, obrigado por ter me cumprimentado, obrigado por ter me notado, etc. Então, ela volta, e aí eu passo a ter criatividade. Então, quando eu passo pelo jardineiro, eu falo assim, bom dia, nossa, as flores hoje estão bonitas. Ou, bom dia pelo faxineiro. Olha, tá bem limpo, que cheiro gostoso. Quer dizer, eu já estou incrementando. Eu já estou passando a dizer que não só cumprimentei por uma educação cultural, mas que também presto atenção na qualidade, no serviço que está ali sendo feito. Aquela pessoa passa a ser um todo. Ela e o trabalho dela está sendo visto. É uma maneira simples, é um exemplo muito simples da gente dar aqui. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Vamos entender. Cada um de nós teve um poder. Deus nos deu, a cada um de nós, um poder, uma quantidade de poder relativo e também necessário para cada um de nós. Quando dizemos que vivemos na certeza das promessas divinas, quando dizemos que temos fé, quando eu digo assim, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu estou dizendo indiretamente que eu acredito na parcela do poder que Deus me deu, está comigo, e que através desta parcela de poder divino que está sobre o meu poder, eu posso ampliá-la
através do meu esforço, do meu trabalho, da minha dedicação, do meu estudo, aguardando os acontecimentos e contribuindo, aguardando os acontecimentos divinos e contribuindo para a implantação deles. Ou seja, uma pessoa que tem fé não está se excluindo dos acontecimentos. Ela não está dizendo assim: eu sou uma pessoa que tem fé, portanto eu sou um espectador dos acontecimentos sem me afligir. Não, não é isso não. Porque aí você é insensível, aí você é uma pessoa fria. É impossível ficar parado, sem agir, sem fazer nada, diante de uma situação que está gritando pela nossa atuação. Então ficar como um espectador, frio, congelado, olhando a maldade se espalhar sobre a terra, a violência, a injustiça, e dizer: não posso fazer nada. Isso é, no mínimo, frieza. Porque se você não pode, quem pode? Não estamos dizendo que você pode mudar o contexto. Eu estou dizendo que está na sua mão o poder de alterar tudo, de resolver a circunstância. Não, mas de colaborar para a solução. Porque ficar apenas como espectador, frio, ainda porque se você conseguir se desligar emocionalmente, sentimentalmente das cenas que você assiste, sem no mínimo se impactar um pouco com aquilo, nossa, você realmente está se afastando da sua natureza humana. Então, trazemos conosco o sonho de ser feliz, de paz, a esperança da implantação do reino de Deus na Terra. E todas as vezes que a gente vê que há algo diferente acontecendo, que atrasa, que impede esse sonho nosso, é normal que a gente se sinta frustrado. Mas o que devemos fazer? Cruzar os braços e dizer: bom, quando Deus quiser, Ele vai vir com seus exércitos de anjo e vai destruir tudo, e vai remudar o mundo, vai julgar os maus e os bons, e vai resolver todos os problemas. E fica torcendo para que Ele, na hora de me julgar, Ele me julga como um bom. Mas se eu não fiz nada, também sou mau. Contribuí não fazendo nada para impedir o mal. Então, o que nós estamos dizendo é que quando eu tenho fé, quando eu digo que tenho fé, eu acredito que Deus me deu um certo poder, como deu uma quantidade de poder a cada um dos seus filhos. E este poder é para que a gente o desenvolva, como os talentos, as parábolas dos talentos. Nós não vamos entrar aqui nela agora, porque desviaríamos demais. O que as parábolas dos talentos nos mostram é que nós temos que multiplicar os dons. Então, nós temos um pequeno poder que nós vamos agora multiplicá-lo. Multiplicá-lo para quê? Para que, através do trabalho que eu faço para crescer, para eu desenvolver, para eu progredir, o tempo está passando. O tempo está passando, quer dizer, eu não estou esperando, não estou parado sem fazer nada, não estou ficando assistindo a maldade, eu estou colaborando com o bem, eu estou estudando como fazer o correto, eu estou evitando de fazer alguma coisa errada, eu estou ensinando as pessoas como parar de cometer os erros, eu estou ensinando as pessoas, exemplificando também, eu estou exemplificando, pondo em ação minhas atitudes de maneira correta para provar que fazendo o correto, eu também chego aonde quer, onde todos queremos, sem transgredir as leis. Não precisa ser da forma violenta,
não precisa ser através da guerra, não precisa ser trapaceando, não precisa maltratar as pessoas. Então, enquanto isso, eu estou colaborando para a implantação do reino de Deus. Então, eu estou esperando, desenvolvendo e colaborando, tudo isso usando a parcela do poder que Deus me deu. Saí totalmente da posição de espectador para uma posição de ação, mas dentro da alçada que é possível para mim. Talvez o que eu faça, para muitos, é uma gotinha no oceano. O que você vai fazer, Guto? O que você pode fazer de exemplo, de ensinamento, aí no seu bairro, na sua rua. Mas estou fazendo. E se cada um fizesse assim, estaríamos um mundo de forma diferente. O que seria o mundo, se não em países, países em capitais, capitais em cidades, cidades em bairros e bairros em ruas. Cada um na sua rua, fazendo através do exemplo correto, agindo da maneira certa, ensinando a maneira correta, e estamos esperando. Dessa maneira, nós estamos mostrando a nossa fé, porque existe uma certeza de que o bem é o caminho correto, e do bem retornará as consequências benéficas. Enquanto que, se eu abandonar o bem por frieza, não fizer a minha parte, ou copiar o mau exemplo, as más atitudes, os maus pensamentos, divulgar coisas mentirosas e erradas, entrar numa onda de que cada um por si e Deus por todas, eu acabei de perder a fé, porque eu acabei de abandonar o instrumento que me proporcionaria um retorno que me beneficiaria. Acabei de perder a fé. Que fé é essa? Os que, no entanto, agora ele vai falar dos que estão ao contrário, dos que não têm fé. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas. Olha só, eles estão desalentados quanto às suas possibilidades. Há pessoas que dizem assim: eu não posso fazer nada. É fácil falar que você não pode fazer nada, então você não confia em Deus. Como que você não pode fazer nada? Você talvez não possa resolver o problema, solucionar o problema definitivamente. Isso eu acredito, e isso é normal. Mas fazer alguma coisa dentro do teu poder, da sua alçada, com a tua capacidade, você pode. E isso pode. E ficar sem fazer nos torna culpado e conivente. Então vamos lá. Permanece desalentado quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, esperando que outros façam, outros ainda humanos, dão a ideia de fragmentos de cortiça, tá comparando aqui, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Nós não somos pedaços de cortiças. Nós somos espíritos encarnados. Espíritos a serviço do nosso progresso, da nossa evolução, com a direção de nosso Mestre Jesus Cristo, com Deus. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. É natural que cada um de nós tenhamos uma pessoa a quem confiamos. Um irmão
sua esposa, seu marido, um filho, um amigo. Mas, ele está dizendo assim, a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas, não pode excluir a confiança em si mesmo, diante do Criador. Você tem alguém que te apoia, seja um homem, seja uma mulher, seja alguém dos laços consanguíneos seu, ou não seja dos seus laços consanguíneos, você tem alguém que apoia o seu sonho, sua evolução, sua proposta do bem, seus estudos, ótimo. Mas um dia essa pessoa parte, um dia essa pessoa deve deixá-lo, seja pela morte, seja por querer outros caminhos diferentes do seu, seja por uma doença que não a morte, mas uma doença, por exemplo, mental, que faz perder a conexão com a realidade da vida. E aí você vai parar de acreditar em si mesmo, de confiar em si próprio, vai parar de realizar os seus sonhos, vai parar de contribuir para a implantação do reino de Deus na Terra, vai parar de se desenvolver, de progredir, de estudar? Em hipótese alguma. Por isso que ele está dizendo assim, é ótimo, mas ela não pode excluir a confiança em si mesma. Que alguém possa te dar confiança, te ajuda, é cômodo, é maravilhoso. Mas a confiança em si próprio independe de quem quer que seja. Às vezes você pode não encontrar ninguém que tenha confiança em você. Mas vai ter que continuar. Porque a confiança que você tem em si próprio é a confiança em Deus. Não adianta você dizer assim, eu confio em Deus, mas não confio em mim. Esquece. Você tem que ter a confiança em Deus, já começa na confiança do poder que Ele lhe deu. Do pequeno pedaço, da pequena fatia, quantia de poder que lhe foi lhe dado. Porque se você acredita em Deus, você acredita que Ele viu sua capacidade e deu aquilo que era necessário para você trabalhar para a implantação do reino de Deus. Então você acredita, ou não acredita. Você acha que Ele deu errado? Mas, Guto, eu não sou uma pessoa infalível. Eu erro, eu falho, eu posso me enganar. Pode ser que o que Deus confiou em mim eu não dou conta. Não dá conta se você não acreditar em você mesmo. Aí não dá conta. Mas aí que nós estamos falando. Se você não acreditar em você mesmo, você já não tem fé. Não tem fé em Deus sem ter fé em si mesmo. Começa em você. Porque você já vai ser a primeira testemunha que Deus falhou. Olha aí, gente, aqui, ó, Deus falhou, eu sou testemunha. Ele me deu um certo poder, deu para mim, eu não merecia, não ia dar conta, e ele errou. Então você descrê de Deus. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Isso é claro. Na esfera de cada um de nós, se Deus quisesse, não precisaria de nós. No entanto, Ele não dispensa a cooperação, a vontade, a confiança do Filho para realizar. Realizar a sua vontade, ou seja, a vontade divina. Ele poderia, é mais ou menos assim, vou dar uma ideia aqui, um exemplo. Eu sou um pai e tenho uma fazenda, e tenho vários filhos. Eu poderia, a fazenda é minha, eu sou um fazendeiro bem sucedido, então eu tenho dinheiro, eu poderia contratar um monte de trabalhadores e tocar a fazenda. Não preciso do meu filho, nenhum dos filhos meus. No entanto, eu chamo e peço a colaboração deles. Mas tem que ser de livre e espontânea vontade. Eu os convoco, peço, eles aceitam ou não livremente o meu pedido, e depois é a vontade e a confiança. Agora,
cada filho vai ter que confiar em si mesmo. Porque eu confio neles, senão não os tinha chamado. Certo? Se um pai não confia nos filhos, não teria nem chamado para convidá-los a tocar a fazenda para ele. Se o chamou, porque confia, sabe que é capaz. Então, se você foi chamado, e todos nós já fomos, é porque Deus confia em você. Está faltando você mesmo confiar em si próprio. É isso que eu quero dizer. E aí então, quando os filhos meus aceitam a tocar a fazenda, eu então vou dar a cada um deles um poder. Você pode controlar tal funcionário, você é tal funcionário, parte da fazenda, cada um vai fazer uma tarefa. Esse é o poder deles. E deixo. Vão tocar a fazenda como eu tocaria, cumprindo a minha vontade. Meus filhos farão a minha vontade, mas não será eu fazendo diretamente, e sim através deles. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, ou seja, mecanicamente atendesse às necessidades dos filhos, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Se um pai, o fazendeiro, o dono da fazenda, tendo os filhos capazes de tocar a fazenda, mas não chamasse, eu não preciso dos meus filhos, e fosse contratar trabalhadores para tocar minha fazenda, e não desse a oportunidade de meus filhos participarem do trabalho de autoaprimoramento deles, de crescimento, porque eles iam ter experiências, iam entrar na vida, iam aprender, se desenvolver, aí sim eu estou matando nele tudo que existe de mais brilhante. Porque o filho criativo não vai ter momento para exercer sua criatividade. O filho que tem vontade para trabalhar não vai ter que trabalhar, porque eu contrato todo mundo, pago para todo mundo, ele vai virar preguiçoso. O filho inteligente não vai ter oportunidade de desenvolver a inteligência, porque eu não preciso da inteligência dele, eu já contrato as inteligências de fora. Então, se Deus resolvesse os nossos problemas mecanicamente, não nos dando a oportunidade de nos desenvolvermos para lhe servir melhor, que a gente se desenvolve, progride, cresce, evolui para servir a Deus de maneira melhor, mais fiel, com menos eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. Deus é perfeito. Ele nos chama, nos convoca e permite-nos a participar do reino, do seu reino, nós sendo seus filhos. E aí, o último parágrafo dessa lição é: por que te manterás indeciso? Se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo, então por que você está indeciso de fazer algo? Você acha que não foi justo? Você acha que é injusto? Se você acha que é injusto, aonde está sua fé da justiça plena de Deus? Mas se acha que está justo, por que ainda não fez o seu trabalho? Por que não começou a fazê-lo? O que acha que está faltando? Algumas pessoas passam a vida inteira se preparando. E dizem assim: não estou devidamente preparada, não, ainda não sei tudo, não, ainda não tenho certeza se vai dar certo, não, mas eu não. É cheio de condicionamentos para começar a fazer algo. Como se Deus não tivesse dado a ela poder algum. Então, o trabalho que você tem para fazer é justo. Eu não estou falando trabalho profissional somente, não. Eu estou falando aqui do trabalho que você tem para fazer para a sua evolução, para a evolução da sua comunidade, para servir e para se autosservir, para crescer e para desenvolver os outros.
para se desenvolver como ser humano melhor. Qualquer que seja o trabalho que você tenha que fazer, se for um trabalho de paciência, de complacência, de condescendência, de perdão, de misericórdia, de caridade, de assistência, seja qual for o trabalho, de estudo, de ensino, de submissão, de comando, de gerenciamento, de controle, seja qual for. Por que você ainda não faz? Por que não começa? Deus não falha. Faze-o, aí ele está falando assim, faze-o retamente. Faça-o. Começa a fazer de maneira correta, certa. Não precisa ser sofisticado. De maneira correta e certa, pode ser simples. Às vezes, não tecnológico, mas correto e certo. Pequeno, simples, correto e certo. Porque se Deus tem confiança em ti, está dizendo, para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Se você é uma pessoa que diz que tem fé, por que não dá uma chance a Deus de confiar um pouquinho nele? Será que ele errou tanto ao te escolher? Por que você acha que esse Deus que você acredita tanto, confia tanto, falhou ao te escolher? E aí você fala, não, Guto, mas eu não tenho dúvida em que Deus é perfeito. Eu não confio em mim. Então você não confia em Deus, porque você é uma criação de Deus. Se Deus cria uma coisa que não é confiável, ele não é bom. Viu o paradoxo? Por isso que o amor ao próximo, o amor a Deus, começa por mim. Tanto quanto a confiança que eu tenho que ter em Deus começa em mim. Sem confiar em mim, na pequena parcela de poder que Deus me concedeu, porque eu mereço, porque é adequado a mim, mas eu tenho que multiplicar, fazê-la crescer, inchar, né? E distribuir isso, pôr em ação esse poder para contribuir com a implantação do reino de Deus. É isso que Deus quer de nós. Quando alguém pergunta assim, qual é a minha missão? Eu digo, agir confiando em você mesmo, na direção do progresso, do bem e da evolução, do amor. A gente pense um pouco se realmente estamos cuidando do nosso corpo, da nossa carne, do nosso templo divino, onde o nosso espírito mora. E também estamos cuidando adequadamente das consciências que administramos dentro do nosso corpo. Lembra que nós falamos que somos átomos, moléculas e parasitas dentro de nós? E que tudo isso são consciências em desenvolvimento? São espíritos com E minúsculo, não são espíritos com E maiúsculo, que aí ele tem consciência, somos nós, mas com E minúsculo. Então, você já tem um poder olhando para o teu corpo. Há um aglomerado de consciências que formam o seu corpo para o teu espírito habitar enquanto você caminha por este planeta Terra, cuida do seu corpo, leva
pequenas consciências na direção do bem, do amor. Ame o seu corpo. Cuide dele com muito amor. Não deixe a mágoa, a raiva, os desequilíbrios mentais ferir, maltratar essas consciências que estão a seu comando durante o período que você estiver na Terra. Não é a carne que te dá desejo, não é a carne que te dá as emoções. É o espírito que está habitando a carne. Então, cuide do seu corpo durante essas festividades. Ore para o equilíbrio do teu corpo. Medite mais para o equilíbrio do teu corpo. Eu diria, não vai fazer jejum de deixar de comer mais. Faça um jejum de coisas que você comeu o ano todo errado, sabendo que estava errado. Nesses períodos, diga ao seu corpo obrigado por existir, e nessa forma de agradecer, se diz assim, não vou mais ingerir aquelas substâncias que eu sei que te fere, que te maltrata, que te desequilibra. Não vou manter no meu pensamento mais energias desequilibrantes, maldosas, ciúmes, invejas, etc., que atraem para nós vibrações terríveis, negativas. Ótimo! Você já está fazendo um bom uso dessa lição sobre a carne, sobre o corpo. E, no final do ano também, você pode aproveitar para aplicar esta lição em ti mesmo, para você começar a fazer o que a gente sempre recomenda. Refletir sobre suas metas de vida, suas metas espirituais, né? Aquilo que você precisa começar já a fazer para a evolução do teu espírito. Está na hora, Guto, eu acho, se está na hora de você seguir uma religião, escolha finalmente uma e siga. Seguir. Não é frequentar somente. Seguir é estudá-la, debulha, busque entendê-la, busque os seus ensinamentos para você compreender através da religião Deus. Porque na verdade ninguém busca religião, a gente busca Deus. As religiões são os métodos de chegarmos a Deus. Então escolha logo o método. Você está parado demais. Acredite que Deus te deu um poder, um pequeno poder, de pelo menos escolher e conseguir compreender o discernimento. Ele te deu o poder do discernimento. É aquele que quando você se dedica, entende, aprende e cresce. Então busque uma religião. Nós vamos precisar das religiões cada vez mais nesse processo vindouro. Porque é ela que vai nos dar discernimento. Do jeito que a internet está, as informações estão. É maravilhosa a internet, olha aqui nós. Mas nem todo mundo usa da maneira correta, para o bem. Então, uma série de teorias absurdas na internet. Se eu não tiver um direcionamento a qual eu me apego, eu posso me enlouquecer, perder totalmente as esperanças. Então, como falou aqui, na fé, eu preciso acreditar no meu poder, na pequena parcela de poder que Deus me confiou. E me confiou porque eu sou capaz de ampliar esse poder. Eu posso estudar mais, praticá-lo mais, experimentá-lo mais e desenvolvê-lo mais. Esse poder é para você crescer, progredir, evoluir. Esse poder não é para você escravizar pessoas, não é para você ganhar dinheiro, não é para você dar uma desperto. É apenas para você se desenvolver, crescer, progredir e evoluir. E com esse trabalho
de progresso, de evolução com o poder, você está colaborando diretamente com a implantação do reino de Deus na Terra, como nós falamos. Então você já pode pensar em algumas ações que você pode fazer. Pedir perdão a alguém que você descuidadamente ou irrefletidamente feriu, machucou, maltratou. Pedir perdão às nossas vítimas de outras existências. Muitas vezes eu falo assim, eu não lembro nessa vida de ninguém que eu fiz mal. Então eu falo assim, então peça das vidas anteriores. Ah, com certeza você fez mal a muitos. Perdoe as pessoas que te feriram, te maltrataram, que pisaram, que deram um pisão no seu pé, uma cotovelada, deixa para lá. Desapegue de situações, acontecimentos que não foram como você planejou ou que terminaram. Era algo que era bom, que você gostava, mas acabou. Então, que se encerraram. Esteja com a cabeça livre, aberta ao que vier. Você sabia que as novidades só chegam quando estamos buscando as novidades? Buscar não é ficar futricando aqui, chuchando ali, procurando lá, procurando cá, não. Quando estamos abertos à novidade. O que significa aberto a novidades? Quando estamos nos permitindo aceitar uma novidade. Digo assim, estou aberto a tudo que é novo. Aberto não para aceitar, aberto para refletir, aberto para pensar, aberto para comparar com as minhas diretrizes cristãs, com os ensinamentos de Jesus. Se for para o meu progresso, se for para a minha evolução, se for para uma experiência saudável no campo espiritual e físico, amém. Aceite. Desapegue do passado. Desapegue das situações do passado. Siga em frente. Aceite o convite da vida. Faça como as águas do rio. Vai descendo a ladeira. Se encontrar uma montanha, não enfrente. Desvie no sopé da montanha. Vá descendo. Siga a onda do universo. Não se apegue a nada. Você tem, as águas do rio respeitam as bordas do rio. É isso que você vai fazer. Você já tem as bordas traçadas da sua vida. As leis de Deus, que Jesus nos ensinou. Bem definida. Pronto. Agora segue o rumo do universo. Desenvolva, cresça, progrida, caminhe, transforme-se. Não deixa passar mais um ano sem fazer algo novo na sua vida. Sem começar algo diferente. Essas duas lições vão nos servir bastante